Aleluia, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quem está feliz essa noite para dizer um glória a Deus? Você pode dizer para quem está perto de você: que bom que você veio. Que bênção, que bênção. Quantos estão sendo abençoados nessa cruzada aí, irmãos? Essa série de mensagens que nós estamos declarando pela fé. E a gente está crendo no nome de Jesus que são dias onde a nossa fé está sendo assim trabalhada e edificada para a glória do nome de Jesus. Quem crê para dizer um glória a Deus? Hoje nós vamos falar o versículo de número... Quem sabe? O versículo? Hebreus 11, 5. Vamos ver? Hebreus 11, 5. O tema da minha mensagem essa noite é fé para mudar. Qual é o tema de hoje? Fé para mudar. Irmãos, eu confesso que eu estou com expectativa nessa mensagem de hoje. Eu fui muito edificado quando Deus me deu essa palavra ontem. E eu sei que esses dias estão sendo dias onde Deus está despertando mais uma vez a nossa fé. Eu tenho escutado pessoas falando e testemunhando de como Deus tem despertado. Eu quero inclusive motivar você, quando você começar a experimentar resultados de tudo isso que a gente está falando aqui nesses dias, para que você possa testemunhar, porque também o seu testemunho também vai edificar a fé de outros. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então vamos lá, Hebreus 11, o versículo de número 5. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Diz assim: pela fé, olha como é que começa, né? Sempre começa como? Pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite por tua palavra, por tua presença. Pedimos a ti, Espírito de Deus, que o Senhor possa falar ou continuar falando ao coração desta igreja. Ajuda-nos, Deus, a ter atitudes de fé, caminharmos pela fé, vivermos pela fé, experimentarmos milagres e respostas também através da fé. Por favor, fala conosco, eu te pedimos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar um pouquinho, por favor. Irmãos, eu quero começar a minha mensagem porque a Bíblia diz aí no texto que nós acabamos de ler, Hebreus 11, 5, que pela fé Enoque foi o quê? Trasladado. Foi o quê? Trasladado. E eu quero começar minha mensagem dizendo para você o que é isso. O que é ser trasladado ou transladado? Vai dar a mesma. Ser trasladado, meus irmãos, é ser transportado de um lugar para outro. Então, a primeira coisa para a gente pegar a mensagem de hoje é isso: trasladado é ser tirado de um lugar e levado para outro. Então o texto está dizendo que Enoque foi tirado de um lugar e levado para outro. Você consegue dizer isso comigo essa noite? Diga: Enoque foi tirado de um lugar e levado para outro. Agora, já imaginou se a gente conseguir nesses dias chegar nesse ponto de fé? Vocês já imaginaram se a gente conseguir nessa série de mensagens onde nós estamos aprendendo a fé, se a gente conseguir chegar nesse ponto de fé, da gente ser tirado de uma situação, ou da gente ser tirado de um lugar que está quase nos matando, e Deus colocar você em uma outra situação que vai trazer paz no seu coração? Quem está pegando comigo aqui essa noite? Transladado é ser o quê?
tirado de um lugar e colocado em outro. Se a gente conseguir chegar nesse nível de fé, nesses dias, de entender que Deus pode nos tirar de uma situação, nos tirar de um lugar que a gente está a ponto de morrer, a ponto de ser sufocado, e Deus colocar você em uma outra situação, ou até mesmo em um outro lugar, que vai trazer paz ao seu coração. Você crê nisso para dizer um glória a Deus? Então hoje eu quero pregar para você, eu quero caminhar com você nesse nível de fé, de saber que Deus pode nos tirar de um lugar, nos tirar de uma situação e colocar em outro. Você crê para dizer um glória a Deus aqui comigo essa noite? Quem trasladou Enoque foi Deus. Quem tirou Enoque de um lugar e colocou em outro foi Deus. E o mesmo Deus que fez isso na vida de Enoque, é Deus que pode tirar você e eu de uma situação e nos colocar em outra. Você está comigo aqui essa noite? Quem está vivo aqui para dizer um glória a Deus, irmãos? Eu queria que você enchesse o seu coração de expectativa em fé em Deus, porque olha o que eu quero trazer para você essa noite. Talvez você está numa situação, num beco sem saída, numa situação tão complicada, tão apertada nos últimos dias, mas eu vim lembrar você que o Deus que trasladou Enoque é o Deus que pode tirar a gente de uma situação e nos colocar em uma situação bem melhor. Você crê? Diz um glória. É o Deus que tirou José da cisterna e colocou José no palácio. Os irmãos de José colocaram ele na cisterna, sim ou não? Sim. Potifar colocou José na cadeia, mas o Deus de José é Deus que tirou José da cisterna, é Deus que tirou José da cadeia e colocou ele no palácio para governar o Egito. É o Deus que tirou Davi de trás das malhadas, é o Deus que tirou Davi do pasto, quando ele ali simplesmente cuidava de ovelhas. Jessé, o pai de Davi, não fez nada por ele. Jessé, o pai de Davi, deixou Davi esquecido ali no meio das ovelhas, mas o Deus de Davi, que é o Deus da sua vida, que é o Deus da nossa vida, que é o Deus de Enoque, a Bíblia diz que Deus arrancou Davi de trás das malhadas e pôs Davi para sentar no trono, no palácio, e ser um dos melhores reis de Israel. Você está comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus? Deus pode mudar a nossa situação. Eu queria que você olhasse para alguém perto de você e dissesse assim: meu irmão, não desanime. Diga para ele: Deus pode arrancar você de uma situação complicada e te colocar em outra. Cadê o povo dessa igreja para dar um glória a Deus bem forte comigo? O que Deus não pode fazer? Porque de repente você está me ouvindo dizendo assim: ah, pastor, peraí, nem assim também não, né? Então quero perguntar para você: o que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer na sua vida? Certa vez Deus, em um diálogo com Abraão, em um diálogo com quem? Abraão. Olha o que Deus diz em Gênesis 18, versículo de número 12. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, e em um diálogo com Abraão acerca de Sara, olha o que Deus falou, Gênesis 18, o versículo de número 12, até o versículo de número 14, Deus diz que daria um filho para Abraão. Deus diz que Sara teria um filho na velhice. Sara começou a rir. Sara começou o quê? A rir, porque era tão impossível. O que Deus está falando? Que ela começou a rir daquela situação, rir quem sabe de nervoso, rir quem sabe de não conseguir acreditar, porque o que Deus está falando para ela é muito grande. Eu sei que o que Deus promete para você e para mim, uma palavra que Deus pode gerar no teu coração nesses dias, pode até fazer você rir, de tamanha é a promessa, pode até fazer alguém rir de você se você contar, mas eu vim lembrar você que o Deus que promete é fiel para cumprir, porque Ele é Deus que muda a situação. Agora olha comigo, num diálogo com Abraão, olha o que Deus diz, versículo de número 12, diz assim: e eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade,
Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também já o meu marido velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí olha que Deus diz para Abraão: haveria... Cadê o povo da igreja? Sumiu. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus está falando: Abraão, Sara está rindo do que eu estou falando para ela, mas Abraão, tem alguma coisa que é difícil para mim? Tem um crente aqui essa noite? Tem alguma coisa que é difícil? Tem coisa que é difícil para você, tem coisa que é difícil para mim, mas para Deus... Aí Deus está dizendo assim: não, ela já está velha, o ciclo menstrual dela nem tem mais, mas tem alguma coisa difícil para mim, Abraão? Está dizendo Deus. Ao tempo determinado, Deus está dizendo para ele: tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu quero perguntar para você, essa noite de quinta-feira: o que é difícil para Deus fazer na tua vida? Será que é difícil para Deus te arrancar dessa situação? Será que é difícil para Deus mudar a sua sorte? Hein, igreja? Será que é difícil para Deus trazer paz ao teu coração? Será que é difícil para Deus mudar essa situação que está te pressionando, que está te sufocando, que está acabando, tirando o seu sono? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não é difícil para Deus. Deus pode fazer. Pode ou não pode? Pode. A minha Bíblia diz que para Enoque não ver a morte, para Enoque o quê? Deus resolveu poupar Enoque da morte, pastor Paulo. Deus resolveu poupar Enoque daquela experiência, olha isso. Então o texto diz que para Enoque não ver a morte, o que Deus fez? Deus o trasladou. Deus trasladou Enoque, olha que interessante. Deus quis poupar Enoque da morte. Agora eu pergunto para você: do que Deus pode te poupar? Será que Deus pode poupar a gente de algumas coisas dessa vida? Sim ou não, irmãos? Será que Deus pode diminuir o sofrimento que a gente está passando por ele? Será que Deus pode reduzir os dias de dor que a gente está passando por ela? Será que Deus pode reduzir os dias de tratamento que talvez a gente está passando nas mãos dele? Claro que sim, porque a minha Bíblia diz que para poupar Enoque da morte, para poupar Enoque daquela situação, Deus trasladou ele. Então eu vim dizer uma coisa para você: quando a nossa oração se torna assim: Deus, eu não aguento mais. Quando a gente começa a orar e dizer: Deus, eu não estou suportando mais. Quando a gente começa a orar e dizer: Deus, por favor, me poupe dessa situação. Quando a gente começa a orar dessa forma, com fé, quando você ora com fé, dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais, com fé, sabendo de que Deus pode poupar você, sabendo que Deus pode mudar essa situação, quando a gente ora assim com fé, saiba que Deus pode te responder, e é muito provável que Ele pode arrancar você dessa situação, ou de um lugar, e te colocar em uma outra situação, ou em outro lugar só, para trazer paz ao teu coração. Cutuca alguém que está perto de você, vê se ele está com cara de quem está crendo. Pergunta para ele: você está crendo? Sim ou não? O altar aqui está pegando fogo teu coração aí essa noite, igreja. Quando a gente faz esse tipo de oração, Deus pode fazer. Quando eu morava na Casa Mal Assombrada, se você ainda não leu esse livro, você tem que ler. Eu acho que todo membro da Batista Vida tem que ler o livro Casa Mal Assombrada. Quando eu morei na Casa Mal Assombrada, foram dias de luta, de dificuldades, foram 6 anos. 6 anos. E durante 6 anos nós fizemos de tudo, eu e minha esposa, tudo que você imaginar.
nós oramos, nós jejuamos, nós ungimos aquela casa, fizemos campanha na casa, campanha no monte, campanha na igreja, fizemos cultos, os pastores da igreja foram lá, fizeram culto, o pastor Paulo várias vezes esteve lá fazendo culto com a gente, fizemos propósitos com Deus, mas não mudava, o lugar, até o dia que a Dani em lágrimas, minha esposa em lágrimas, ela começou a orar diferente, porque ela não aguentava mais as noites sem dormir naquela casa, porque ela não tinha uma noite para dormir naquela casa. Chegou no momento que a minha esposa começou a orar diferente, porque ela não aguentava mais ver o Davi tendo convulsões dentro daquela casa. Chegou um tempo que ela começou a orar diferente, porque ela não aguentava mais ver a Larissa gritando de medo nas madrugadas, porque ela havia tipo um casal que aparecia no quarto dela e conseguia imitar a minha voz e a voz da Dani. Depois, se você tiver coragem, você lê o livro. Quando nós chegamos no limite naquela casa, irmãos, parecia que a gente ia morrer de tristeza. Teve um dia que nós simplesmente deitamos assim de tarde, de tanta tristeza, e a gente dormiu. Aquela tarde a gente dormiu de tristeza, para ver se passava. Que inclusive foi no dia que o celular sumiu e a gente nunca viu. Mas quando a gente chegou no limite daquela casa, a sensação que a gente ia morrer de tristeza ali dentro. E uma outra sensação tomava conta do nosso coração, é que, além de tudo que a gente estava passando, a sensação que tinha é que algo pior estava sempre aproximando. Algo pior estava sempre com aquela sensação de que ia acontecer, porque quando terminava uma história macabra com a gente naquela casa, começava outra. Então o que Deus fez? Quando a gente estava naquela crise, aquela situação terrível dentro da casa, os meninos sofrendo, a gente penando naquela casa, fazendo a obra de Deus, mas penando na casa, um dia Deus enviou uma corretora, e aquela corretora com um homem disse assim para a gente: me vende essa casa. E ela falou assim: pastor, eu vim aqui e estou trazendo o moço, e ele vai comprar. A gente veio para comprar a casa. Quando aquilo aconteceu, Deus disse ao nosso coração: eu estou respondendo às suas orações. Porque nos últimos meses a minha esposa estava orando exatamente assim: eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais, Deus, faz algo antes que a gente morra. E aí Deus então levou alguém para dizer assim: olha, eu vou arrancar vocês deste lugar, e eu vou colocar vocês em outro lugar, para poupá-los desse sofrimento. Eu tenho convicção no meu coração que tem fé para um monte de coisa, mas o tema da minha mensagem essa noite é fé para mudar. Fé para mudar. Deus nos arrancou de lá. Olha que coisa tremenda, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas o quê? Quando a nossa igreja era no galpão, na esquina, já falei isso um monte de vezes e vou falar enquanto eu tiver voz. Enquanto nós estávamos no galpão, a gente pagava aluguel, e o dono daquele galpão, meus irmãos, era um homem que me oprimia demais, todo mês uma opressão terrível, ameaçando que ia aumentar o valor, ameaçando que ia pedir o imóvel, era uma tristeza. Chegava mês de outubro, era uma crise para mim, porque era a época de que o aluguel reajustava, era a época de renovar contrato, e aquele moço fazia uma pressão tão grande. Eu sonhava, eu tinha pesadelos, eu sonhava às vezes que ele estava mandando a gente sair, eu sonhava que chegava na igreja, a igreja estava trancada, lacrada, a gente não podia entrar, de tanta pressão que ele tinha. E quando eu não aguentava mais, orando para Deus, pedindo a Deus uma resposta, Deus trouxe um homem que disse para mim: pastor, eu estou vendo o seu sofrimento,
eu estou vendo o que você está passando, eu estou sonhando com você, e eu vim aqui te falar que Deus me mandou construir um templo para vocês, e vocês vão pagando como puder, porque Deus é um Deus fiel. Sabe onde nós estamos hoje? Sabe onde que a gente está hoje? Cutuca teu irmão, que talvez ele não sabe. Diga assim: hoje nós estamos em um lugar novo. Diga: porque Deus é Deus, Ele pode mudar situações. Diga: mas Ele também de vez em quando, Ele não muda a situação, mas Ele muda a gente de lugar. Deixa eu escutar um glória a Deus aqui essa noite. Deixa eu escutar um glória a Deus aqui essa noite. Eu vim perguntar para você o que é demasiadamente difícil para Deus. Eu quero hoje que você tenha fé o suficiente para entender: Deus pode me arrancar de algumas situações e me colocar em uma situação mais tranquila. Se eu passar o microfone aqui, eu sei que um monte de gente tem testemunho para contar. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. E eu quero orar hoje com você nessa direção. Deus pode nos mudar de lugar. Quem está aí essa noite? Deus pode o quê? Agora tem uma coisa que me chamou atenção nesse texto, porque eu fui escrevendo essa mensagem ontem em lágrimas, Deus ministrando no meu coração. Para poupar Enoque da morte, Deus tirou ele de um lugar e colocou ele em outro. Me ajuda a pregar. Deus tirou ele de um lugar e colocou. Mas olha o que diz o texto, para a gente terminar. Quem está conectado comigo? Quem está conectado na galeria? Tem alguém voando perto de você? Sim ou não? Sim ou não? Dá uma olhada aí e fala: meu irmão, fica ligado. Deixa eu ver, dá uma glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que o texto diz. Pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado. Trasladado é o quê? Tirado de um lugar, levado para outro. Ok? Para Deus poupá-lo da morte. Deus poupá-lo o quê? Me ajuda a pregar. Poupá-lo o quê? Só que tem um negócio interessante que o texto diz, do versículo de número 5. Vamos ler de novo? Hebreus 11:5. Se puder, coloca no telão para mim, por favor. Hebreus 11:5. Assim que você encontrar. Talvez eu vou pregar esse texto de novo domingo, com uma outra aplicação para nós, como igreja. Mas essa é para você e eu entender, ó. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. O que mais? O que mais? Não, o que mais? Para não ver a... E não foi? E não foi? Grita comigo: e não foi? E não foi? Já imaginou Deus te arrancar de uma situação complicada e essa situação complicada nunca mais te achar? Já imaginou uma situação como essa? Deus te arrancar você de um sofrimento e aquele sofrimento nunca mais te encontrar. Já imaginou Deus arrancar você de um vício e aquele vício nunca mais te encontrar? Tem um crente aqui comigo essa noite, igreja. Deus pode nos arrancar de situações e essa situação nunca mais nunca mais te encontrar. Nunca mais. Nunca o quê? Nunca mais. Sim ou não, gente? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Já pensou? Não sei se eu falo. Já parou para pensar que Deus pode arrancar algumas pessoas da tua vida e essa pessoa nunca mais te encontrar? Sem você precisar trocar o número do telefone. Você está comigo aí essa noite, sim ou não? Nos dias do rei Acabe, a rainha Jezabel estava procurando os profetas para matar. Procurando os profetas para o quê? Matar. Procurando. Só que a Bíblia diz
de 100 profetas que foram escondidos por Deus através de Obadias. E a Bíblia diz em 1 Reis 18:4, diz assim, 1 Reis 18:4 diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. A Bíblia diz, olha só, Jezabel está querendo matar, Jezabel é a rainha em Israel, junto com o rei Acabe, ela quer matar todos os profetas, só que teve alguns que Deus o quê? Escondeu. Deus fez o quê? Escondeu. Tirou de um lugar, colocou em outro. Escondeu. E Jezabel não conseguiu encontrar aqueles profetas. Eu quero orar essa noite por você que está precisando desesperadamente de uma situação como essa, de um milagre nesse nível. Eu vim orar hoje com você que está precisando. Tem gente que não pode te encontrar mais, porque quando ele te encontra, ele te leva para o mau caminho. E eu vou orar hoje para Deus te esconder. Você está aqui, sim ou não? Eu quero orar essa noite por pessoas que estão precisando de viver um milagre nesse nível. Está precisando de um descanso. Precisando de o quê? Para Deus arrancar você de um beco sem saída e te colocar numa situação mais tranquila. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu vou orar, dizer para Deus, vou pedir a Deus hoje junto com você, para que Ele possa fazer sumir algumas pessoas que estão roubando a tua paz. Eu vou orar hoje e pedir a Deus junto com você, que se preciso for, que Ele nos faça mover, que Ele nos faça de um lugar para outro, mas que nós vamos viver o milagre, vamos, que nós vamos viver o projeto de Deus, vamos, que nós vamos viver para ver o que Deus tem na nossa vida, vamos, que esses problemas malucos não vão te deixar doido da cabeça, não vão, porque o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que pega Enoque e coloca em outro canto para poupar ele da morte, sim ou não, igreja? É o Deus que pode mover isso. Eu quero orar hoje com você, pedindo a Deus para fazer um milagre na tua vida nesse nível. Quem crê comigo? Quem crê junto comigo essa noite para a gente orar assim? Sabe como é que eu queria te convidar hoje para a gente orar forte junto e clamar a Deus? Faz algo por mim, faz algo na minha vida, me tira de um lugar e me coloca em outro se preciso for, tira algumas situações da minha vida e me coloca numa situação mais tranquila. Você está comigo aqui essa noite, gente? Então você que precisa hoje orar assim, desse desespero junto comigo, eu queria convidar você a sair do seu lugar e correr aqui para o altar e a gente vai orar junto. Se Deus fez na vida de Enoque, Ele pode fazer na tua. Como Deus me arrancou daquela casa, Deus pode te arrancar de algum lugar que te está sufocando. Se Deus arrancou a Igreja Batista Vida de um lugar que trazia prisão para a gente, opressão, Deus pode fazer isso também na sua vida particular. Se Deus escondeu os profetas, Deus pode esconder você também de situações, de pessoas que vêm para te oprimir. Pode sair do seu lugar e vem o mais próximo que puder do altar, porque a gente vai orar junto hoje. Deus pode tirar do nosso caminho, Deus pode nos esconder de tal forma para a gente nunca mais ser achado. Eu queria que você viesse para o altar hoje para orar e falar: Deus, nunca mais eu quero ser achado por essa enfermidade, eu não quero ser mais achado por essa dor,
Eu não quero ser mais achado por esse problema. Eu não quero ser mais encontrado por essa tentação que vem contra mim. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu quero que você feche os olhos. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração essa noite. Feche até os olhos. Qual é a situação que está te oprimindo? Pensa nela agora. O que está te oprimindo? O que está te sufocando? Pensa agora, traz a memória. E eu queria agora que em cima disso você começasse a orar e dissesse: Deus, me mova dessa situação. Deus, me tira dessa situação. Por favor, começa a orar. Ora, chora, grita, ora, fique à vontade. É a sua noite, você está na ponta do altar hoje, para clamar e dizer: Deus, pela fé eu estou aqui, mas eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Talvez Deus vai mover você, talvez na vida profissional, talvez Deus vai te mover do lugar onde você mora, talvez Deus pode te mover em áreas da tua vida, vai mover você para te poupar. Deus nos move para nos poupar. Feche os olhos. Deus moveu Israel, arrancou Israel do Egito, para eles não morrerem naquele lugar. Deus poupou, moveu eles, tirou eles de um lugar e colocou no outro. Quem sabe você chegou nessa igreja porque Deus te moveu para cá, Deus te trouxe para cá, para esse tempo, para que aqui pudesse ser um tempo de paz na sua vida, um tempo de refrigério no teu coração. Começa a orar. Eu queria que você orasse, clamasse, dissesse: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, eu preciso que o Senhor me mova, me tira dessa situação, me tira, meu Deus, dessa situação que está me oprimindo, me tira, meu Deus, deste lugar, ó Deus, que está oprimindo a minha vida, está oprimindo meu coração, está oprimindo a minha família, está oprimindo o meu casamento, está oprimindo a minha vida financeira. Eu não estou tendo paz para dormir. Meu Deus, eu não estou tendo paz nem no pensamento, é o tempo todo o pensamento assim. Senhor, meu telefone não para, isso está me oprimindo. Deus está tirando minha paz, está tirando meu sossego. Começa a orar, igreja, ora e fala: Deus, faz algumas pessoas me esquecer por um pouquinho, por uns dias. Estou precisando de um minuto de paz, um minuto de sossego. Eu estou precisando viver algo diferente antes que eu morra. Pai, no nome de Jesus, eu clamo essa noite junto da igreja. Eu clamo essa noite, Espírito de Deus, agora por esse homem, por essa mulher, Deus, que está sufocado, está precisando, meu Deus, que o Senhor possa movê-lo de uma situação. Quem sabe mover ele no emprego, mover ele, Deus, na empresa, mover ele, Deus, na cidade, no bairro. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é Deus que pode mover. Tu és Deus de movimento, Tu és Deus que tira Enoque de um lugar, coloca Enoque no outro para poupar ele. Deus, mova-nos nessa noite, ou move da nossa vida o que for preciso. Move-nos, Deus, da forma que o Senhor quiser, mas por favor, ó Pai, nós estamos aqui essa noite no altar te pedindo, te clamando: Espírito de Deus, eu quero um pouco de paz, eu quero viver um tempo novo, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero experimentar algo novo nesses dias. Eu posso me entregar.